Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com Carlos Negrão, falar sobre o livro Taekwondo Fundamental, que está sendo pela Prata Editora. Carlos, queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte, inicialmente, como é que surge o projeto do livro. Bom, no meu histórico, eu fui técnico da seleção brasileira de Taekwondo durante 14 anos. E quando eu saí da seleção em 2009, eu comecei a viajar, dando seminários, palestras por todo o Brasil, seminários de Taekwondo e participando de palestras motivacionais e de outros temas até. E também fui ser comentarista na TV. E eu percebi muito rapidamente que existia uma falta de material didático, uma falta de literatura a respeito técnico, do aspecto técnico do esporte, que os professores, em geral do Brasil todo, mas em geral do Norte e Nordeste, queriam aprender mais sobre a modalidade e não tinham um material acessível. E o que encontram na internet é muito disperso. Às vezes aborda um aspecto, às vezes a qualidade da informação não é boa. Por um outro lado, participando de palestras, eu percebo que há um interesse sobre o tema. Por exemplo, quando você fala de uma arte marcial oriental, todo mundo tem uma vaga ideia de que aquilo tem uma filosofia. Todo mundo sabe que tem, mas desconhece. E até no meio jornalístico, para falar sobre o esporte, que estava na Olimpíada, eles ficavam muito confusos, pegavam informações completamente absurdas na internet. Então eu vi que tinha uma demanda para muitos livros. É um livro voltado aos iniciantes e aos interessados em saber o que é o Taekwondo. Obviamente, boa parte do livro é ensinamento técnico. E daí foi um trabalho imenso, né? Mas também aborda o aspecto cultural, em que condições surgiu o Taekwondo, da onde vem a tão comentada filosofia marcial, se isso existe, se não se existe, quais foram as influências filosóficas e culturais, enfim, da onde vem essa palavra que ultimamente todo mundo ouve falar, Taekwondo, mas ninguém sabe exatamente o que é. Na década de 50 houve a Guerra da Coreia, uma guerra civil que devastou o país. A Coreia se dividiu em duas e o exército de um lado destruía os mantimentos, os alimentos e vice-versa, e o país ficou em estado de fome. Passada a guerra, o presidente da Coreia do Sul, que era uma pessoa de uma visão muito aguda, ele sentiu que o seu exército e até que a população tinha uma autoestima muito baixa. Então ele pegou os poucos recursos que ele tinha e investiu em educação. E daí a gente também entende a história da Coreia, de como a Coreia se tornou a potência econômica e educacional que é hoje. E ele reuniu aqueles mestres daquelas antigas artes marciais e falou: olha, eu queria que vocês elaborassem uma nova arte marcial que fosse ensinada para o exército, que fosse ensinada na escola, que servisse para preparar marcialmente as pessoas, mas principalmente que ajudasse na elevação da autoestima. Naquela época eles tinham muita influência do confucionismo chinês, que era a ideia da hierarquia, do respeito aos mais velhos, da importância da nação, enfim, da família, e isso influenciou muito a filosofia do Taekwondo. E o Taekwondo começou ensinado primeiro no exército, para os militares. Eles viram que o resultado era fenomenal, principalmente na construção moral, digamos assim, e moral no aspecto emocional também, né, do indivíduo, e passaram a ensinar primeiro nas escolas de primeiro grau, depois nas de segundo, e hoje o Taekwondo na Coreia é ensinado nas universidades, em todos os lugares. Na década de 70, quando eu era adolescente, com 14 anos, eu assistia esses seriados na década de 70, com o movimento hippie, tudo, essas coisas orientais eram muito... Estavam na moda, né? Estavam na moda. E eu, como milhares de outras pessoas, assistia aquele seriado na televisão do Kwai Chang Caine, a série Kung Fu,
e achava aquilo incrível, como é que uma pessoa magrinha e tal, não tão fortão, que você acaba obviamente idealizando você, né? Podia se defender, será que isso é verdade? E comecei a procurar. E na época eu fui morar em Marília e encontrei uma academia de taekwondo que tinha um mestre coreano fabuloso, um cara educado, quieto, calmo, a figura. E fui treinar taekwondo, me envolvi com isso, não tinha o projeto de ser um profissional, apenas de aprender. Fiz faculdade, fui para as outras áreas, mas sempre acabava voltando no taekwondo. Acabei me destacando como professor, como técnico, cheguei até a seleção brasileira, até a Olimpíada, e obviamente que eu tenho ainda nutro interesse por outras áreas, por outras atividades, mas acabei a minha vida ficando muito ligada ao taekwondo e enfim. Em termos de divulgação, o Brasil é um fenômeno. Nós temos mais de 500 mil praticantes. 500 mil é o que as federações e confederação têm registrado. Mas existem inúmeras academias e praticantes em pequenas cidades, em pequenos locais. Agora tem muitos projetos sociais que utilizam o taekwondo. E, obviamente, esses atletas, esses praticantes, digamos assim, não são federados. Então, em número, nós crescemos absurdamente. E já em evolução, menos, porque, como eu te disse, falta ainda uma organização melhor das nossas entidades. E o taekwondo aqui, diferentemente de outros países, embora aqui esteja começando, ele não é ensinado dentro das escolas. Então, falta instrumentos, falta organização, falta para que ele se desenvolva mais adequadamente. Mas hoje ele é praticado e acabou se tornando uma das nossas principais esperanças dos esportes individuais em termos de medalha, tal o número de praticantes que nós temos. Eu sou jornalista, além de professor de taekwondo e mestre, eu sou jornalista e sempre tive vontade de escrever livros em outras áreas. Para escrever esse livro, eu usei de outras... Eu sabia que tinha que ser didático, né? E sabia que tinha que ser muito claro. Então, por exemplo, eu tive o trabalho de convidar os principais nomes, os principais atletas do Brasil e mestre para executar os movimentos, para que ele saísse o mais perfeito, para que desse uma referência para quem olha. E depois uma preocupação didática em dividir esse conhecimento, que isso eu acredito que é uma coisa nova, eu não conheço um outro livro que tenha sido feito assim. Dividir em capítulos, de uma maneira que a compreensão de um capítulo facilite a compreensão no próximo. Foi bastante trabalhoso, obviamente eu tive a facilidade porque o meu editor, ele também... Ele é praticante também? Ele é mestre de taekwondo e praticante de kung fu, então ele tinha uma certa compreensão e me ajudou a explicar isso, enfim, para as pessoas que fizeram as fotos, enfim, que montaram o livro. As artes marciais, elas se desenvolvem muito de acordo com o biotipo físico do povo que a criou. Então, por exemplo, as artes japonesas, como o judô, o jiu-jitsu, o aikido, ele trabalha muitos braços, porque o povo japonês, em geral, ele tem uma estatura baixa e média, e um corpo, tem uma expressão melhor para isso que não me ocorre agora, mas um tronco forte, um pouco mais atarracado. É um pouco do lutador de judô, né? Isso, exatamente. Aquele biotipo forte, mesmo que a pessoa seja alta, ela é sempre muito forte em proporção à altura. Já o povo coreano, eles são de estatura mediana e são muito flexíveis e muito ágeis. E eles, da própria cultura coreana, das outras manifestações, da dança e tal, eles são um povo mais enérgico que os chineses e muito alegre, assim, muito parecido com os brasileiros. É engraçado que na Coreia também tem muitas danças com tambores e com fitas e com coisas do gênero assim. Então, por incrível que pareça, o taekwondo, ele utiliza muitos chutes. A principal característica que diferencia o taekwondo do kung fu
do judô são os chutes. Muito desses chutes que você vê em filme vêm do taekwondo, mais do que de outras artes marciais. Isso encanta os brasileiros, né? Por exemplo, o povo japonês é um povo mais paciente, consegue ver uma luta de sumô, que é aquela luta onde dois atletas muito fortes se agarram e ficam, ou do judô que cai no chão e pequenos detalhes. O povo brasileiro não tem essa paciência, ele gosta de movimento, não por um acaso aqui foi criada a capoeira, né? E nesse aspecto o taekwondo se assemelha à capoeira, tem muitos chutes altos, na hora da luta é muito chute, muito salto, isso que diferencia o taekwondo, e eu acho que é isso que fez com que o taekwondo gerasse tanto interesse. Eu já dei aula para senhoras, um grupo de senhoras de 60 a 70 anos. Naturalmente, nenhuma delas tinha interesse de ir na Olimpíada e nem de fazer demonstração de saltos, que seria uma parte que as traria maior dificuldade por causa do impacto. Por um outro lado, mais do que nunca, a partir dos 50 anos, não sei se estou sendo justo, eu acho que por toda a tua vida tem uma qualidade que é um pouquinho renegada hoje em dia, que é a flexibilidade. Você com 20 anos precisa catar um papel no chão, uma chave que cai no chão, e com 70 anos você vai ter que catar também. Talvez você tenha que subir num ônibus e o degrau seja alto e o tempo para você subir seja mínimo. Então a cara de São Paulo, esse a cara de São Paulo. Então você conseguir levantar a perna para atingir o primeiro degrau do ônibus é uma coisa importante. E o taekwondo trabalha muito isso. A base do taekwondo é a flexibilidade. Existem dois motivos bastante comuns dos pais colocar uma criança. Uma, que ele é muito apático, não reage, apanha dos coleguinhas, e o inverso. Olha, ele é muito agressivo. Hiperativo, né? E às vezes empurra os colegas e não mede a força dele. Então eu acho que o taekwondo é bacana nisso, assim. Não só o taekwondo, é claro, estou falando especificamente. O taekwondo, ele dá à criança e ao praticante em geral uma noção do que ele pode e do que ele não pode. Então, claramente a criança entende, eu consigo pular naquele degrau, daqui para lá, eu tenho força, mas eu não tenho força para pular 2 degraus mais do que aquele. Eu sou mais forte do que isso, ou sou menos forte do que isso, meio que tranquiliza, torna você um pouco, você fica mais consciente da tua capacidade e da tua incapacidade. O Brasil é um manancial de humano capaz de produzir atletas de qualquer atividade, pela mistura de raças, tudo isso faz com que o Brasil se destaque, parece que infinitamente em qualquer modalidade que se proponha. Por outro lado, a gente vê muito investimento em ginásios, em obras e tal, e pouco investimento assim na educação de uma maneira geral. Nenhuma aproximação, no meu conceito, a atividade física ela deve ser iniciada e conduzida dentro da escola, como parte da educação. Não vejo nenhum movimento nesse sentido, infelizmente. Você tem um movimento crescente porque tem um aporte muito maior de verbas de patrocínio na produção de atletas rendimento, mas esse aporte não deixa nenhum presente. Eu que vivo o esporte, eu espero que haja um redirecionamento dos investimentos e do pensamento, porque eu vejo muitas pessoas falando a mesma coisa que eu estou falando. Não basta construir ginásio, estádio, vai ficar um estádio vazio. Os 3 atletas que tentaram uma vaga para esses Jogos Olímpicos, que agora, desse ano, de 2012, provavelmente são os atletas que vão estar em 2016, já passados 30 anos, porque nós não tivemos uma renovação. Uma renovação. E os novos atletas, em 3, 4 anos, dificilmente vão chegar no nível de experiência internacional que esses atletas têm, que é o Márcio Venceslau, o Diogo Silva, a Natália Falavini. Falavini é os 3 maiores nomes do taekwondo. Esse livro eu espero agora desdobrá-lo em 3 outros livros.
um segundo livro abordando o aspecto técnico, principalmente voltado para professores e mestres, que esse daí é bastante voltado também. Esse livro pode ser lido, acompanhado, estudado por um praticante iniciante. Então eu pretendo um segundo livro mais avançado, a ideia, o nome talvez seja esse, Taekwondo Avançado. Pretendo um terceiro livro voltado especificamente para o Taekwondo de competição, e eu acho que a gente tem um público grande, porque cada vez mais as universidades, elas buscam informação, esses centros de treinamento de alto rendimento, dos mais variados, até clínicas médicas nos procuram interessados em compreender, em como tratar esse número crescente de atletas. E um quarto livro que para mim vai ser o mais prazeroso, que é simplesmente voltado para contar a história do Taekwondo, abrangendo aí uma parte significativa da colônia coreana, que através do Taekwondo veio para o Brasil e constituiu-se numa grande colônia, e a me aprofundar no aspecto histórico e filosófico. Para terminar, então, queria pedir se você pode deixar um contato seu, Carlos, quem quiser ter contato não só com o livro, mas até para conhecer mais histórias do Taekwondo, claro, para conversar um pouquinho, você pode deixar um contato, um e-mail, um blog, fica à vontade. Claro. Primeiro no Facebook, a editora criou um endereço, uma página do livro, que vocês podem achar como Carlos Negrão, mestre de Taekwondo. E para qualquer pessoa que queira falar comigo, pode me encontrar pelo e-mail mestrenegrão@ig.com.br e até pelo meu celular 983906850. 11 aqui de São Paulo. 11. Então, como você viu, gosto muito de falar de Taekwondo, então... Sem dúvida, eu acho que é uma grande paixão, né? Sem dúvida. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui com o mestre Negrão, Carlos Negrão, autor do Taekwondo Fundamental, lançado pela Prata Editora. Carlos, muito obrigado por ter vindo, é um prazer te receber, pela tua simpatia e por ter nos esclarecido sobre algumas questões dessa arte marcial, tá bom? Não, eu que agradeço vocês, acho fantástico que nós tenhamos programas com esse perfil, num país que a gente sabe que as pessoas leem muito pouco. Eu acho que vocês fazem um trabalho fundamental, um trabalho de formiguinha, divulgando através do rádio, de imagens e a leitura, incentivando as pessoas a ler. Então eu sou muito grato a vocês, não só como autor, mas principalmente como uma pessoa que torce por um país melhor. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.